Olá, irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Então vamos continuar, os resumos dos volumes do Livro do Céu. Então hoje nós vamos apresentar um resumo, dos títulos, de partes principais do volume 4 da Serva de Deus, Luísa Picarreta, para poder te dar um gostinho, do que vai tratar principalmente esse volume. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas, livro do céu, chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criado por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, a filha da divina vontade. Volume 4 até o 18, volume 4 do dia 5/9/1900, que começou, até 18/3/1903. Então, foi de setembro de 1900 até março de 1903, praticamente aí 2 anos e pouco, de escritos. E então, a gente vai refletir, ser iluminados por essa graça, da divina vontade. No 5 de setembro, em que ela comece, ela fala sobre esperança, o alimento do amor. Então, Jesus fala para ela: minha filha, o verdadeiro amor é quando é sustentado pela esperança, e pela esperança perseverante, porque se hoje eu espero e amanhã não, o amor fica doente, pois o amor é alimentado pela esperança. Não importa a quantidade de comida que o alimente. Quanto mais se torna mais forte, mais robusto, mais o amor está vivo. E se esse alimento falha primeiro, o pobre amor é afetado, e ficando sozinho, sem apoio, acaba morrendo completamente. Portanto, não importa quão grandes sejam suas dificuldades, nunca, nem por um momento, você deve se afastar da esperança com medo de se perder. Pelo contrário, você deve garantir que, vencendo tudo, você sempre se encontrará unida a mim, e então o amor terá vida perpétua. E aí, no dia 6 de setembro de 1900, estado de vítima. Ela continua, o seu estado de vítima. Aí, Jesus mostrou para ela, se mostrou muito ferido, e me falou: veja quantas pragas me abriram, e a necessidade do estado contínuo de vítima do seu sofrimento, porque não há momento que me salve de me ofender, E sendo contínuas as ofensas, contínuas devem ser os sofrimentos e as orações para me salvar. Então, Jesus pedindo para ela salvá-lo, de tantas ofensas que ele sofre, Apareceu muito ferido na frente dela, E pedindo para que ela o defendesse, para que ela o salvasse de tantas ofensas. E se você se vê suspensa ao sofrimento, tremores e medos, não me vendo tranquilizado em meus sofrimentos, não é que conceda aos inimigos que a liberdade deles tanto ansiava. Não é que conceda aos inimigos que a liberdade deles, que tanto ansiavam de ofender. Então, é impressionante como que Jesus pede para Luísa salvá-lo, sendo que ele é o nosso Salvador. Olha, gente, que situação que chegou a justiça divina. A que ponto a justiça divina tem sido maltratada, tem sido ofendida, E precisa chorar, e precisa irar-se, enfurecer-se contra nós. E a vítima, que é Luísa, precisa, a salvar a Jesus. Tem que ser contínuo o sofrimento dela, E aí, ao ouvir isso, comecei a orar para que ele me fizesse sofrer, e durante esse tempo eu vi o confessor que, com suas intenções, forçou Jesus a me fazer sofrer. Então, o abençoado Senhor participou dessas e de muitas outras dores, Me participou, faz ela participar das dores dele, que eu não sei como fui deixada viva. Mas o Senhor não me deixou sozinha em meus sofrimentos. Pelo contrário, parecia que o coração não lhe deu
para me deixar. E eu passei vários dias juntos com Jesus e ele me comunicou muitas graças e me fez entender muitas coisas. Mas ele parte para o estado de sofrimento, uma parte que eu não posso manifestar por mim mesma. Por isso eu avanço e permaneço em silêncio. É um pouco confusa essa parte, algumas coisas assim, mas a gente vai poder, depois que eu terminar de fazer as traduções, né, de todos os 36 volumes, eu vou voltar em cada volume e vou arrumar um por um, né? Mas enquanto o que eu posso oferecer para vocês é isso. Então eu peço perdão se não é o melhor, tá bom? 9 de setembro de 1900. Jesus prepara a alma de Luísa para a comunhão e as ameaças contra os governantes dos povos. Aí a rainha do céu disse a Jesus nessa parte: meu filho, essa alma sempre estará pronta para fazer isso, para sofrer o que queremos. E esses restantes são como um vínculo que nos une à justiça. Portanto, você salva tantos massacres e tanto sangue que eles devem se espalhar sobre as pessoas. Então, a nossa mãe falando, Jesus disse para ela: minha mãe, o sangue deve ser derramado porque eu quero que essa linhagem de reis decaia do seu reinado. E isso não pode ficar sem sangue. E também para purificar minha igreja, porque está muito infectada. No máximo, posso conceder para economizar uma parte devido ao sofrimento. Então, uma parte grande, onde Nossa Senhora aparece para conversar sobre Luísa, né, falando que é para deixar ela sofrer, que ela é usada, que ela seja usada para isso e tal. E aí Jesus conversando com a mãe, né, os dois perto de Luísa, conversando ali, Jesus muito bravo, precisando, né, purificar os governantes e a igreja. Então vamos lá, ela fala mais coisas, ela fala: veja, meu filho, temos um terceiro. Qual é o confessor que quer se unir a nós e emprestar o trabalho e o compromisso de competir para fazê-la sofrer, de satisfazer a justiça divina, e isso também é para nos tornar mais forte. A corda que nos une. E então, quando você já resistiu à força das uniões daqueles que sofrem e oram e daqueles que concordam puramente com o único propósito de glorificar você e para o bem do povo. Então, ela, né, defendendo ali a situação e ainda falando do confessor que também estava à disposição para fazer Luísa sofrer, para dar obediência a Luísa para que ela sofresse. E o confessor, ele tinha esse poder de ser, né, por ser sacerdote, ele tinha esse poder dado pelo próprio Jesus de exigir a obediência da pessoa. E aí Jesus tinha que obedecê-lo também, né? 10 de setembro de 1900. Ameaça contra os perversos. Esta manhã me vi fora de mim mesma e vi muitas atrocidades e pecados terríveis cometidos, além de cometidos contra a igreja e o Santo Padre. Então, voltando a mim mesma, meu adorável Jesus veio e me disse: o que você diz sobre o mundo? E eu, sem saber onde ele queria bater nessa pergunta, impressionada como eu estava com as coisas que eu vi, eu disse: bendito Senhor, que pode lhe dizer? Perversidade, só dureza, feiura do mundo? Não tem como dizer como é ruim. E ele, aproveitando minhas próprias palavras, acrescentou: você viu como isso? Você viu como eles são perversos? Você mesmo disse isso. Não há como não entregá-los à justiça. Depois que eu quase tirei o pão, eles estão na mesma tenacidade. Ainda ficam pior. E por enquanto eles vão pegar com furtos e roubos, causando danos aos que eles gostam. Então é necessário que eu toque a pele, senão eles se perverterão mais. Então, assim, numa situação onde Deus, né, fez cessar o pão, cessar o alimento, né, por algum motivo, e em vez das pessoas, né, se entregarem à oração, pedirem perdão, se arrependerem, né, buscarem a fé, as pessoas começam a roubar. Então, assim, isso acontece mesmo. Então, vocês veem que a situação do mundo está terrível, né? Terrível, realmente. Jesus não sabe mais o que fazer, né? Com essa situação que quanto mais manda castigo, pior fica. Parece que, né, o ser humano, ele aproveita que o negócio tá feio e vai piorar mais ainda. Então, 19 de setembro de 1900. Cruz para sofrer. Jesus restaura isso. Maquinações de revoluções contra a igreja.
Minha filha, estou feliz com seu sacrifício, ele diz, mas você precisa de um refresco, caso contrário, você viria menos. E minha filha, você acredita que eu derramei tudo em você? E então, como você pode lidar com tudo o que eu farei no mundo? Você mesmo viu que pelo pouco que eu derramei, você não poderia resistir, e se eu não tivesse vindo para ajudá-la, você teria morrido, né? Ou o que seria se eu derramasse tudo em você, minha querida? Eu lhe dei a palavra, em parte, vou satisfazê-la. Então, aí, falando para aqui, em parte, ele vai satisfazê-la, né, evitando alguns danos ao mundo, mas que, infelizmente, não dá para evitar todos, né? Porque se ele fosse mandar para ela todo o sofrimento que era necessário, ela não ia aguentar. Vamos lá, 14 de setembro de 1900. Jesus derrama em Luísa para apaziguar sua justiça, o heroísmo da verdadeira virtude. Vamos lá, aí tem uma parte aqui que chama Andria, 16 de setembro de 1900. Enquanto meu amado Jesus continua a chegar, vários sofrimentos de sua paixão tomaram parte em mim, e então ele me tirou de mim, me fazendo ver os países vizinhos. Especialmente me pareceu que era Andria, eu não sei qual é esse lugar. Que se o Senhor não usasse sua onipotência por seu castigo, as coisas soltas se tornariam sérias. Muito mais parecia que havia um incentivo de alguns sacerdotes a esses movidos que mais amarguravam nosso Senhor. Então, depois de ter visitado várias igrejas, juntamente com o abençoado Jesus, fazendo atos de reparação e adoração pelas muitas profanações que são cometidas nas igrejas, Jesus me disse: minha filha, deixe-me derramar um pouco as minhas amarguras, que não posso engolir, e meu coração não pode suportá-los. Então ele derramou e desapareceu, retornando outras vezes sem me dizer nada. 18 de setembro de 1900, caridade do vizinho. Ela implora que Jesus a leve ao céu. Vamos para frente. 19 de setembro de 1900, obediência em pedir alívio nos sofrimentos de Jesus. 20 de setembro de 1900, sinais da cruz para curar. 21 de setembro de 1900, força da obediência. A obediência deve ser tudo para você. Ah, minha filha, quanto tempo você esqueceu que a obediência era tudo para mim? Quero que a obediência seja tudo para você. E então eu coloquei o padre no meio, para fazer você ter sobre ele como se fosse a minha própria pessoa. Então, para considerar o padre como a própria pessoa que dá as ordens para ela e ela tem que obedecer. 22 de setembro de 1900. Quantas vezes você se prepara para fazer o sacrifício da morte? Tantas vezes Jesus lhe resta o mérito como se ela tivesse realmente morrido. Me encontrando toda oprimida e aflita, ao chegar, meu adorável Jesus me disse: minha filha, por que você está imersa em sua aflição? E eu, meu amado, como não devo ser aflita se você ainda não me quer me levar com você e me deixa tanto tempo assim na terra? E ele, não, eu não quero que você respire ser triste, porque tudo o que eu coloquei dentro e fora de você é santo. Tão verdadeiro que se algo ou uma pessoa se aproxima de você que não é íntegra e santa, você se sente irritada, sentindo imediatamente o fedor contrário do que não é santo. Agora, por que você quer esconder o que eu coloco dentro de você com esse ar de tristeza? Entretanto, saiba que sempre que você se preparar para fazer o sacrifício da morte, muitas vezes você receberá crédito novamente, como se eu estivesse realmente morrendo, e isso deve ser de grande consolo. Muito mais que vos conformarei mais comigo, porque minha vida estava morrendo continuamente. E ela disse: Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas parece que a vida é o meu sacrifício. E no desejo de que eu dissesse mais, ele desapareceu. 29 de setembro de 1900. As almas vítimas são suportes e adereços para Jesus. 30 de setembro de 1900. Jesus pede que ela console sua mãe aflita. Então, Nossa Senhora está aflita. Vamos ver aqui. Hoje de manhã, meu doce Jesus não veio até nós, e eu tive que ter uma paciência esperando por ele. E fui o bastante para me forçar a sair do meu estado habitual, porque não sentia mais forças para continuar. Ele não veio, o sofrimento me pareceu escapar de mim, os sentidos que eu o sentia em mim mesma, não restava nada além de me esforçar para sair.
Mas enquanto eu fazia isso, o abençoado Jesus veio e, fazendo um círculo em seus braços, ele pegou minha cabeça no meio. A partir daquele toque, eu não me sentia mais em mim e vi Nosso Senhor muito indignado com o mundo e desejando aplacá-lo. Ele me disse: por enquanto não quero ocupar-te comigo, mas peço-lhe que cuide de minha mãe. Vá consolá-la, pois ela é muito afetada pelos mais pesados castigos que estou prestes a derramar sobre a terra. Quem pode dizer o quanto permaneci aflita? Então Jesus pediu para ela ir consolar Nossa Senhora, porque Nossa Senhora estava muito mal. 2 de outubro de 1900, estado da vítima da Itália, Ecorato. 4 de outubro de 1900, Jesus sofre para punir o homem, porque são suas imagens. Minha filha, o que eu sinto são penas indizíveis e incompreensíveis à natureza humana. São carne dos meus filhos que estão rasgadas, e é tanta dor que eu sinto, que sinto minha própria carne rasgar. E enquanto ele disse isso, gemeu e se machucou. Eu me senti amolecida ao vê-lo nesse estado e fiz o que pude para sentir pena dele e implorar para que ele compartilhasse seus sofrimentos comigo. Ele me satisfez em parte, e assim que pude lhe dizer, falei: Ah, Senhor, eu não lhe disse, não ponha sua mão em punições, pois o que mais me arrependo é que você seja atingido em seus próprios membros. Desta vez não havia maneira ou orações para aplacá-lo. Mas Jesus não ouviu minhas palavras. Parecia que ele tinha algo sério no coração que o puxou para outro lugar. E em um instante ele me carregou para fora de mim, levando-me a lugares onde havia derramamento de sangue. Oh, quantas visões dolorosas eu via no mundo! Quanta carne humana atormentada, cortada em pedaços, pisoteada como a terra é pisada e deixada sem enterro. Quantas desgraças, quantas misérias! E o que era mais terrível do que outras que deveriam acontecer. O abençoado Senhor olhou a todo o movimento e começou a chorar amargamente. Não conseguindo resistir, chorei junto à triste condição do mundo, tanto que minhas lágrimas se misturaram às de Jesus. Depois de chorar um bom pedaço, admirei outra característica da bondade de Nosso Senhor. Para me fazer parar de chorar, ele se virou seu rosto e ele secretamente enxugou as lágrimas, e depois, voltando novamente com o rosto hilário, ele me disse: minha amada, não chore. O que você vê serve para justificar a justiça. E eu: Senhor, estou dizendo que meu estado não é mais a sua vontade. Qual é o meu estado de vítima se não posso poupar seus membros muito queridos, isentar o mundo de tantos castigos? E ele: não é como você disse. Eu também fui vítima, e sendo vitimado, não me foi dado para poupar o mundo de todas as punições. Abri os céus para eles, desatei-os do pecado, carreguei suas dores sobre mim, mas é justiça que o homem receba acima de si parte dos castigos, que ele mesmo atrai pelo pecado. E se você não fosse vítima, mereceria não apenas o simples castigo, que é a destruição do corpo, mas também a perda da alma. E aqui está a necessidade de você, vítima, porque aqueles que querem fazer uso, da misericórdia, vai ser livre, E o homem é livre em sua vontade e pode encontrar o castigo, a salvação do castigo e o porto de sua salvação. Pode encontrar a salvação do castigo e o porto da sua salvação. Então aqui que a alma também seria perda, ali só está sendo a destruição do corpo, mas aí a alma ainda tem chance, por causa do estado de vítima, ela está conseguindo ainda misericórdia, de fazer, conseguir as pessoas receberem um momento de arrependimento, de poderem se converter diante do sofrimento que estão passando no último momento, Senhor, tanto quanto eu gostaria de chegar antes que esses castigos chegassem. E ele disse: se o mundo chegar a tal impiedade para não merecer vítima, tenho certeza de que a trarei para o céu. Ao ouvir isso, eu disse: Senhor, não me deixe ficar aqui para testemunhar cenas tão dolorosas. E Jesus, quase me censurando, acrescentou: em vez de orar por mim, você me salvaria. Você diz que quer vir? Se eu trouxesse todo o meu povo, como seria um mundo pobre? Então, se ele trouxesse as pessoas, as pessoas dele, os cristãos, os fiéis dele,
como o mundo seria pobre. E é claro que eu não teria mais nada a ver com o mundo e não teria mais nenhuma consideração por ninguém. Depois disso, orei por várias pessoas e ele desapareceu de mim e eu voltei para mim mesma. Tá vendo, gente? É muito sério que a gente fique vítima aqui na Terra, né? Que a gente sofra, nós que somos fiéis de Cristo, que sofremos tantas coisas. É importante que a gente se dê, né, em reparação a essas almas, né? Porque Jesus, ele quer salvar o mundo e nós somos também partícipes nessa graça, né? De podermos ser esse povo amado, escolhido de Deus, também vítimas, porque nós estamos, né, renunciando à nossa vontade humana, né? Vivendo em estado de graça, buscando santidade, orando, né, constantemente, jejuando constantemente pelas almas. Então, todos nós que estamos obedecendo a Mãe do Céu, né, nós estamos obedecendo o Evangelho, o Santo Evangelho de Jesus, todos nós estamos, né, sendo vítima nesse momento pelas almas. Então, a gente não vai perder nada com isso. A gente está fazendo o mundo ser um pouquinho aturável para Jesus, para que Jesus ainda tenha misericórdia de nós, né? E faça os projetos que precisa fazer de salvação e de resgate e renovação da terra. 10 de outubro de 1900. Esses escritos mostram claramente como Jesus ama as almas. Tá vendo? Os escritos do livro do céu mostram claramente como Jesus ama as almas. Então vamos seguir. Certamente que seus escritos merecem ser queimados, mas você quer saber em que fogo? Porque ela estava meio nervosa aqui, queria queimar tudo. No fogo do meu amor. Porque não existe uma página que não mostre claramente o modo como eu amo as almas. Tanto se são coisas que dizem respeito a você, quanto se dizem respeito ao mundo. E o meu amor nesses escritos encontra uma saída para o meu langor preocupado e amoroso. Minha filha, o que você diz não é castigo. Nem é sua culpa que isso aconteça com você. Ela reclamando dela estar numa situação de prisão, né, de não poder sair da cama, petrificada, né, uma situação horrível que ela se sente. Né, não é fácil, não. Ela não sai da cama, ela fica petrificada, né? Minha filha, não é sempre que Jesus estava levando ela, né? Não era sempre que Jesus saía para passear com ela, não. Tinha muitas vezes que ela ficava ali, naquela situação ali, presa no corpo dela. Minha filha, o que você diz não é castigo, nem é sua culpa que isso aconteça com você. Pelo contrário, você deve saber que somente por 2 razões a alma pode deixar o corpo. Pela força da dor, que é a morte natural, ou pela força do amor recíproco entre mim e a alma, que é o que acontece com ela. Porque sendo esse amor tão forte que nem a alma duraria ou eu poderia durar muito tempo sem apreciá-la. Por isso, eu sempre estou puxando você para mim e depois a coloco de volta no seu estado natural, que é o que ele faz com ela. E a alma, mais do que por um fio elétrico, vai e vem e gosta de mim assim. Aqui está o que você acha que a punição é o melhor amor, né? Então, ele nunca fez isso com muita gente, poucas pessoas que tiveram essa graça. E é amor puro, amor recíproco entre ele e Luísa. Aí é grande esse trecho, eu vou passar para frente. 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são amor por prazeres, riquezas e honras. Olha, gente, é muito forte, hein? Os inimigos mais poderosos do homem são amor por prazeres, riquezas e honras. E prazeres não é só o sexo, é comida, né? É muito difícil vencer o amor que você tem pela comida, pelo prazer de comer. Meu Deus, me ajuda nós. Meu adorável Jesus continua a vir. Esta manhã ele usava uma grossa coroa de espinhos. Tirei-a devagar, coloquei na minha cabeça e disse: Senhor, ajude-me a colocá-la. E ele desta vez disse: Desta vez quero que você se prenda. Eu quero ver o que você pode fazer e como você quer sofrer por mim. Eu segurei muito bem, muito mais para que ele visse até que ponto meu amor por ele agia, tanto que ele mesmo se suavizou e apertou a coroa, dizendo: Basta, o suficiente para que meu coração não aguente mais ver você sofrer tanto. E deixando-me muito sofrimento, meu amado Jesus não fez nada além de ir e vir. Depois disso, ele assumiu a aparência de um crucifixo. E seus sofrimentos participaram em mim. E ele me disse: Minha filha,
Os inimigos mais poderosos do homem são amor por prazeres, riquezas e honras, que o deixam infeliz, porque esses inimigos invadem seu coração e roem ele o tempo todo. Eles o odeiam, o aborrecem tanto que ele perde toda a sua felicidade. E no Calvário derrotei esses 3 inimigos e obtive graça para o homem vencê-los também. E restaurei sua felicidade perdida. Mas o homem, sempre ingrato e inconsciente, rejeita a minha graça e ama esses inimigos que colocam o coração do humano em contínua tortura. 14 de outubro de 1900, o flagelo perigoso da burguesia. Somente a inocência rasga a misericórdia e atenua a justa indignação de Jesus. É muito forte esse volume 4, muito importante a gente ouvi-lo, né? A gente lê tudo. 15 de outubro de 1900, luta entre o confessor e Jesus pela crucificação de Luísa. Seguindo em frente, porque é muita coisa, gente. Não fica um vídeo que é muito grande. 17 de outubro de 1900, uma alma sofredora e uma oração muito humilde. Uma alma sofredora e uma oração muito humilde fazem Jesus perder toda a sua força e o tornam tão fraco que fica preso por essa alma. Ó, que coisa, hein? Uau, 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 uau. 20 de outubro de 1900. Como a justiça quer a satisfação do injusto. O amor quer a saída de amar e ser amado. Minha filha, todos os meus atributos estão em uma atitude contínua pelos homens. E todos exigem o meu atributo. Então ele acrescentou, como a justiça quer a satisfação do que é injusto, meu amor quer a saída do amor e de ser amado. Coloque-se em justiça e ore. Conserte e quando receber alguns golpes, tenha paciência para aguentar. Depois passe para o meu amor e me dê a saída do amor. Caso contrário, continuaria sendo enganado no amor, pois dessa vez sinto toda a necessidade de desabafar meu amor reprimido. E se não me dessem para fazê-lo, iria definhar e falhar menos. Enquanto ele dizia isso, começou a me beijar e me acariciar e me fazer tantos sinais de amor que não tenho palavras para saber como manifestá-las, e ele queria que eu retribuísse, dizendo: como sinto a necessidade de me desabafar com você no amor, então você precisa desabafar o amor por mim também. Então, depois de nos desabafarmos no amor, ele desapareceu. 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre o que lhe acontece. Ela quer saber se tudo é de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana, sua razão é divina. Ela tem dúvidas do seu estado às vezes, né? Acontece, né? Todo mundo passa por essas dúvidas. 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca fica sozinho. 20 de outubro de 1900. A coisa mais essencial e necessária em uma alma é a caridade. 31 de outubro de 1900. O remédio mais saudável e eficaz nos encontros mais tristes da vida é a resignação. Minha filha, você muitas vezes desarmou a justiça divina e se contentou em receber seus golpes acima de você. Agora, o que o vê no ápice da raiva, não fique desanimada, mas seja corajosa, com um espírito cheio de santa fortaleza. Faça justiça e desarme-o. Não tenha medo de espadas, fogo e tudo o que encontrar para obter a intenção. Se você se vê ferida, espancada, queimada, rejeitada, não se devolva, mas você prefira ser estimulada a avançar. Veja, para fazer isso, vim ajudá-la, trazendo-lhe uma roupa, que vestindo sua alma você adquirirá coragem e valentia para não temer nada. O remédio mais saudável e eficaz nos encontros mais tristes da vida é a resignação. Desesperada, em vez de tomar remédio, você está envenenando para matar sua alma. Você não sabe que o remédio mais adequado para todos os males, a principal coisa que nos torna nobres, nos diviniza e se assemelha a nosso Senhor e tem a virtude de converter as mesmas amarguras em doçura, é a resignação. Qual foi a vida de Jesus na terra, senão para continuar a vontade do Pai? E enquanto ele estava na terra, ele estava unido ao Pai Celestial. Assim, a alma renunciou enquanto vivia na terra.
Sua alma e vontade estão unidas com Deus no céu. Você pode dar algo mais querido e desejável do que isso? Essa alma, como um choque, começou a se acalmar e eu me afastei com Jesus, que tudo seja para a glória de Deus e sempre mais abençoado. 2 de novembro de 1900. Quem mora em Jesus nada no oceano da felicidade. 8 de novembro de 1900. A obediência restaura seu primeiro estado, a alma. 10 de novembro de 1900. Jesus Cristo a ensina onde está o verdadeiro amor. O amor mais perfeito está na verdadeira confiança que você deve ter no objeto amado. E mesmo se você vir a perder o objeto que ama, e mais do que nunca é hora de demonstrar essa confiança viva. Esta é a maneira mais fácil de se apossar do que você ama ardentemente. Dito isto, a sombra e a voz desapareceram. 11 de novembro de 1900. Saindo da vontade divina, o conhecimento de Deus e de si mesmo se perde. Muito importante esse trecho. Parece que o abençoado Senhor quer me exercitar na paciência. Ele não tem compaixão nem das minhas lágrimas, nem do meu estado mais doloroso. Sem ele, quando ele não vem, eu me vejo imerso nas maiores misérias. Acredito que não há alma mais perversa que a minha. Embora estando com Jesus me veja mais do que nunca ruim, mas quando estou com ele, que possui todos os bens, minha alma encontra o remédio para todos os males. Então, sentindo sua falta, tudo acaba para mim, não há mais remédio para as minhas grandes misérias, muito mais o pensamento de que meu mau estado não era mais vontade de Deus e me oprime, por não estar em sua vontade. Parece-me que estar fora do centro e muitas vezes penso na maneira pela qual poder sair deste estado. Agora, de acordo com essas disposições, senti nas minhas costas me dizendo: você está cansada, não está? E eu: sim, Senhor, me sinto muito cansada. E ele continuou: minha filha, não saia da minha vontade. Saindo de dentro da minha vontade, virá a perder o meu conhecimento. E não me reconhecendo, virá a perder o conhecimento de si mesma. Porque então é claramente distinguido se há ouro ou lama, se não, isso nas reverberações da luz. Pois se tudo estiver escuro, os objetos podem ser facilmente trocados. Agora, a luz é minha vontade, que dando-lhe meu conhecimento, as reverberações dessa luz, você conhecerá quem você é. E vendo sua fraqueza, seu puro nada, você se prenderá aos meus braços e se unirá à minha vontade no céu. Mas se você quiser sair da minha vontade antes de perder a verdadeira humildade, então viverá na terra e será forçada a sentir o peso terrestre, a gemer e suspirar como todos os outros infelizes que vivem fora da minha vontade. Então, gente, é muito sério. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento ao conteúdo, né, que Jesus ele informa pra gente. Todo o material divino, sacrado, que nós temos acesso. Porque se a gente ficar sozinhos conosco mesmos, se a gente sair, né, da vontade divina, né, a gente perde o conhecimento que é dado para nós pela ação do Espírito Santo, né? E perdendo esse conhecimento de Deus, a gente perde o conhecimento de si mesmo, porque a gente não sabe identificar o que é. No escuro que a gente ficar, a gente não sabe identificar, ele está dizendo aqui, né? O que é dele e o que é nosso. E aí a gente acaba se deixando levar, né? E abandonado. E se você abandonar a vontade de Deus, você vai viver como todo mundo que está aí viciado, longe da vontade de Deus, né? Vivendo nessa dificuldade da vida aí, nesse vazio constante. E isso não é vida, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém merece. 13 de novembro de 1900. Veja as muitas misérias humanas, a degradação e despojo da igreja, o mesmo degradar de padres. Aí ele fala dos padres. 14 de novembro de 1900. A rainha mãe restaura Jesus e a transporta para o purgatório. 16 de novembro de 1900. Jesus tira o coração dela e a ama por seu coração, né? E coloca o coração dele para ela amar ele com o coração dele, né? Que é o dom da divina vontade, né? Você amar a Deus com o amor que ele dá para você. 18 de novembro de 1900. A união do coração de Luísa com o de Jesus leva ao estado de perfeita consumação. Minha amada, o que você gostaria, meu coração ou o seu? Se você quer o meu, será melhor para você sofrer.
Saiba, no entanto, que fiz isso para fazer você passar para outro estado, porque quando alcançamos a união, passamos para outro estado, o de consumação. E a alma precisa passar a esse estado de perfeita consumação, ou do meu coração para viver, ou de todo o seu transformado no meu. Caso contrário, não pode passar a esse estado de consumação. Que é a terceira morada, a sétima morada, que ela chega, Então conhecemos o cristal e o que ele contém por dentro. E somente isso as reverberações da luz. Assim é para você. Quem carrega a luz da crença tocará com as mãos o que eu espero em você. Senão, ele verá as coisas naturalmente. 20 de novembro de 1900. Tendo que viver do coração de Jesus, ele dá a ela regras para aprender uma vida mais perfeita. Minha amada, tendo que viver com o meu coração, você deve seguir um modo de vida mais perfeito. Portanto, eu quero de você perfeita uniformidade com a minha vontade. Porque você nunca mais poderá me amar perfeitamente se não me amar com a minha própria vontade. Pelo contrário, digo-lhe que ao me amar com a minha própria vontade, você passará a me amar e a outros com o mesmo modo de amor. 2. Humildade profunda. Colocando você diante de mim das criaturas, sendo a última de todos. 3. Pureza em tudo. Porque qualquer menor falta de pureza, tanto no amor quanto no trabalho, tudo no coração se reflete nele e permanece manchado. Portanto, quero que a pureza seja como o orvalho nas flores, quando nascer o sol, que refletindo os raios transmuta essas pequenas gotículas, como em tantas pérolas preciosas para encantar o povo. Assim, todas as suas obras, pensamentos e palavras, batimentos cardíacos e afetos, desejos e inclinações, se forem adornados pelo orvalho celestial da pureza, você tecerá um doce encantamento, não apenas para o olho humano, mas para todo o céu. 4. A obediência deve estar ligada à minha vontade, porque se essa virtude diz respeito aos superiores que eu lhe dei na terra, minha vontade é a obediência que me interessa diretamente. Tanto que se pode dizer que ambas são virtudes da obediência, apenas com essa diferença que um diz respeito a Deus e o outro diz respeito aos homens. Ambos têm o mesmo valor e não pode haver um sem o outro. Então vocês dois devem amar da mesma maneira. Então a obediência aqui, deve estar ligada à vontade, porque se essa virtude diz respeito aos superiores, tem a ver com os superiores, com os confessores, com o seu esposo que você tem, os filhos com os pais. Então, essa obediência dada é importantíssima. Então, você que tem mãe, você que tem mãe ainda, você que é jovem, vive com a sua mãe, a obediência à sua mãe, tá? Para não sair da divina vontade, tá? Obediência ao seu pai, tá? Eu que vivo com meu esposo, obediência ao meu esposo, Então, assim, saiba, a partir de agora você verá com o meu coração. E você deve entender isso no caminho do meu coração, para encontrar meus prazeres em você. Portanto, eu te recomendo, pois não é mais o seu coração, mas o meu coração que bate no seu, no seu corpo. 22 de novembro de 1900. Jesus se coloca no lugar do coração. Ele diz a ela a comida que ele quer dela. 23 de novembro de 1900. Caminho em que as almas estão em Jesus. 28 de novembro de 1900. A natureza do amor verdadeiro é transmutar dores em alegrias, amarguras em doçura. 3 de dezembro de 1900. A natureza da Santíssima Trindade é formada por um amor puro e muito simples e comunicativo. 23 de dezembro de 1900. Antes da santidade da vontade divina, as paixões não se atrevem a se apresentar e a perder suas vidas sozinhas. Antes da santidade da vontade divina, as paixões não se atrevem a se apresentar e a perder suas vidas sozinhas. Vamos ler. Depois de passar longos dias em silêncio entre mim e meu abençoado Jesus, senti um vazio em meu interior. Na manhã seguinte, ele me disse: minha amada, o que você quer me dizer? Santa vontade, e se você me conceder isso, me fará totalmente feliz e feliz. E ele acrescentou: você entendeu tudo em uma palavra, me perguntando o que é maior no céu e na terra, e eu, nesta santa vontade, anseio e quero me conformar melhor. E para tornar minha vontade mais doce e salgada,
Coloque-se no círculo da minha vontade e almeje os diferentes méritos, parando na santidade da minha vontade, agora em bondade, agora em humildade, em beleza e em paz, como uma sala de estar que produz minha vontade. E nestas habitações que você fará, você obterá novas e inéditas notícias da minha santa vontade, e permanecerá tão amarrada e apaixonada que nunca mais sairá. E isso lhe trará uma vantagem suprema, pois sendo você na minha vontade, não você precisará lutar com suas paixões e sempre ficar armada contra elas, que enquanto elas parecem morrer, elas renascem novamente mais fortes e vivas. Mas sem lutar, sem clamor, morrem docemente, porque antes da santidade da minha vontade, as paixões não se atrevem a se apresentar e perdem a vida por si mesmas. Aqui, ó. Então, aqui, ó, a parte aqui. Elas renascem novamente. Você não precisará lutar com suas paixões e sempre ficar armada contra elas. Tá, então vamos lá. Agora, em bondade, em humildade, em beleza e em paz, como uma sala de estar que produz minha vontade, e nestas habitações que você fará, você obterá novas e inéditas notícias da minha santa vontade, e permanecerá tão amarrada e apaixonada que nunca mais sairá. Você fica dentro da vontade, você vai ficar tão amarrada na divina vontade, apaixonada, que nunca mais você vai sair desse estado da divina vontade. E isso lhe trará uma vantagem suprema, pois sendo você na minha vontade, você não precisará lutar mais com as suas paixões e sempre ficar armada contra elas, que enquanto elas parecem morrer, elas renascem novamente mais fortes e vivas, mas sem lutar, sem clamor, morrem docemente. Porque antes da santidade da minha vontade, as paixões não se atrevem a se apresentar e perdem a vida por si mesmas. E se a alma sente os movimentos de sua paixão, é um sinal de que não faz uma morada contínua nos limites da minha vontade. Faz você sair, escapa por vontade própria e é forçada a sentir o seu fedor da natureza corrupta. Enquanto isso, se você permanecer fixa em minha vontade, será completamente curada, e sua única ocupação será me amar e ser amada por mim. Nossa, gente, nossa. Uau! Tem que meditar muito essa parte aqui pra gente poder, né, entender como a gente vencer as paixões. Eu tô passando pelo processo, né, de vencer, né, de viver na vontade divina e vencer as paixões, principalmente a paixão da gula, né, como eu tenho falado pra vocês nos 31 dias com Maria. E hoje mesmo passei por uma tentação danada. Meu Deus, uma vontade de comer bobeira, né? Cheguei a olhar, procurar, né? E aí eu falei para Jesus, não quero sair da sua vontade. Eu prefiro te amar do que me amar. Ai, Jesus. 25 de dezembro de 1900. Desde o nascimento de Jesus, encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma, e depois de me virar, vi-me dentro de uma caverna, e vi a rainha mãe que estava dando à luz ao menino Jesus. Que prodígio maravilhoso! Pareceu-me que tanto a mãe como o filho eram transmutados na luz mais pura, mas naquela luz era muito bem vista a natureza humana de Jesus, que continha a divindade que o serviu como um véu para cobrir, de modo que rasgar o véu da natureza humana era Deus, e coberto com esse véu estava o homem. E aqui está o prodígio das maravilhas. Deus e homem, homem e Deus, quem sem deixar o Pai e o Espírito Santo vem habitar conosco e toma carne humana, porque o verdadeiro amor nunca se desfaz. Agora parecia que a mãe e o filho, naquele momento feliz, permaneceram como espiritualizados e sem o menor engate. Jesus saiu do ventre materno, transbordando ambos em excesso de amor, isto é, aqueles corpos muito sagrados transformados em luz, sem o menor impedimento. A luz de Jesus saiu de dentro da luz da mãe, permanecendo o um e o outro saudáveis e intactos, retornando posteriormente ao estado natural. Mas quem pode dizer a beleza do menino, que naquele momento, desde seu nascimento, também transfundiu externamente os raios da divindade? Quem pode dizer a beleza da mãe, que permaneceu toda absorvida naqueles raios divinos? E São José? Pareceu-me que ele não estava presente no ato de dar à luz, mas que estava em outro canto da caverna, todo absorvido naquele profundo mistério, e se não via com os olhos do corpo, via muito bem com os olhos da alma, porque ele foi arrebatado em êxtase sublime. Agora, no ato em que o bebê saiu à luz,
Eu queria voar para pegá-lo em meus braços, mas os anjos me impediram, dizendo que cabia à mãe a honra de levá-lo primeiro. De onde a Santíssima Virgem, como um choque, retornou a si mesma, e das mãos de um anjo ela recebeu o filho em seus braços. Ela o segurou tão forte no calor do amor em que se encontrava, que parecia querer roubá-lo novamente. Então, querendo dar vazão ao seu ardente amor, ela o colocou para chupar seus seios. Nesse período eu estava completamente aniquilada, esperando que eu fosse chamada para não receber outra censura dos anjos. Então a rainha mãe me disse: venha e leve seu amado e desfrute também. Desabafe seu amor por ele. E assim dizendo, eu me aproximei da mamãe e peguei-o nos braços. Quem pode dizer meu contentamento? Os beijos, restrições e ternura. Depois de respirar um pouco, disse-lhe: meu amado, você recebeu leite da nossa mãe. E ele, em toda a condescendência de sua boca, derramou parte daquele leite na minha. E então ele me disse: minha amada, fui concebido juntamente com a tristeza. Nasci para a tristeza e morri na tristeza, e com os 3 cravos que me crucificarão. Preguei os 3 poderes, intelecto, memória e vontade daquelas almas que desejam me amar, tornando-as todas atraídas por mim, porque o pecado as havia enfraquecido e dispersado por seu Criador sem qualquer restrição. E ao que ele disse isso, deu uma olhada no mundo e começou a lamentar suas misérias. Eu, vendo-o chorar, disse: criança adorável, não deixe uma noite feliz com suas lágrimas para aqueles que amam você. Em vez de dar vazão ao choro, vamos dar vazão ao canto, à glória. E dizendo que sim, comecei a cantar, e Jesus me distraiu em me ouvir cantar. E ele parou de chorar e, terminando o meu verso, cantou o dele, em uma voz tão forte e harmoniosa que todas as outras vozes desapareceram em sua voz doce. Depois disso, orei ao menino Jesus, por meu confessor e por aqueles que me pertencem, e finalmente por todos. E ele parecia todo condescendente. Nesse momento, ele desapareceu e eu voltei para mim mesma. 26 de dezembro de 1900. Continuo a permanecer na caverna. 27 de dezembro de 1900. Deus não está sujeito a mudanças. O diabo e a natureza humana frequentemente mudam. 4 de janeiro de 1901. Estado infeliz de uma alma sem Deus. Vamos ler essa parte. Depois de ter passado dias muito amargos de privação e perturbação, senti dentro de mim um inferno místico. Sem Jesus, todas as minhas paixões surgiram na luz, e cada uma derramando suas trevas, as paixões dela, né? Cada um derramando suas trevas. Então a gente vai ter que passar por isso também, ó. Se ela passou, a gente também vai passar por essas coisas. E cada uma derramando suas trevas, elas me obscureceram para que eu não houvesse mais onde estava, para não soubesse mais onde eu estava. Quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus. Basta dizer que sem Deus a alma ainda sente o inferno por dentro, como era o meu estado. Senti minha alma sendo atormentada por dores infernais. Quem pode dizer o que eu passei? Para não dar nenhum passo adiante, então, nesta manhã, tendo recebido a comunhão de pé nas profundezas da aflição, senti Nosso Senhor mover-se dentro de mim. Eu, vendo sua imagem, queria ver se era de madeira ou vivo com carne. Eu olhei e era o crucifixo vivo com carne, que olhando para mim dizia: se minha imagem estivesse dentro de você, o amor seria aparente, porque somente o amor verdadeiro e sincero, combinado à mortificação, me faz reviver, crucificado no coração daqueles que me amam. Então a gente tem que fazer mortificação, né? No meio das paixões, se mortificar, né? Se destruir, né? Destruir as suas paixões, fazer esse ato de amor a Deus, né? Então, nesse momento em que eu passei por essa tentação de querer comer alguma coisa, eu não comi, eu me mortifiquei, né? Eu me mortifiquei, e essa mortificação prova o amor verdadeiro e sincero por Jesus. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continuando, então, 5 de janeiro de 1901. A humanidade de Jesus foi feita com o propósito de obedecer e destruir a desobediência. Vamos lá. 6 de janeiro de 1901. Jesus se comunica aos 3 reis magos com amor, beleza e poder. 9 de janeiro de 1901. Jesus a quer unida a si mesmo, como um raio do sol que comunica vida, calor e esplendor. 15 de janeiro de 1901. Jesus diz a ela que ela forma seu maior martírio. 16 de janeiro de 1901.
Jesus Cristo explica a ordem da caridade. É muito grande esse volume 4 e o volume 5 é pequeno. Então é bem capaz de eu continuar o volume 4, uma segunda parte, junto com o volume 5, que vai ser melhor para mim e para vocês também. 24 de janeiro de 1901. Luísa pergunta a Jesus o motivo da sua privação, dele não aparecer para ela, né? 27 de janeiro de 1901. O estabelecimento da fé está no estabelecimento da caridade. Minha filha, todo estabelecimento da fé católica está no estabelecimento da caridade, que une corações e os faz viver em mim. Interessante, mas é bem pequenininho esse trecho, né? As virtudes e os méritos de Jesus, dia 30 de janeiro de 1901. As virtudes e os méritos de Jesus são muitas torres de fortaleza nas quais todos podem se apoiar no caminho para a eternidade. E o veneno do interesse. Porque às vezes tem dois detalhes, né? Minhas virtudes e méritos adquiridos pelo homem em minha paixão são tantas torres de fortaleza onde todos podem inclinar-se no caminho da eternidade. Mas o ingrato, fugindo dessas torres de fortaleza, se inclina contra a lama e se guia pela estrada da perdição. 31 de janeiro de 1901. Jesus Cristo explica a ela a grandeza da virtude da paciência. 5 de fevereiro de 1901. Ele vê duas donzelas, ele vê duas donzelas que servem à justiça, tolerância e dissimulação. Vamos ver aqui essa parte. Meu bem, por algum tempo você não renova as dores da cruz, peço que as renove hoje, para que fique mais aliviado. E ele disse, minha amada, é necessário que peçamos à justiça o que fazer, porque as coisas que não podem permitir que você sofra chegarão a tanto. Eu não sabia como perguntar à justiça quando apareceram duas donzelas que pareciam servir à justiça. E uma tinha o nome de tolerância e a outra dissimulação. E tendo pedido que eles me crucificassem, a tolerância pegou minha mão e a pregou em mim sem querer terminar. Então eu disse, ó santa dissimulação, você me crucifica? Não vê que a tolerância me deixou? Mostre-se o quão melhor você é na dissimulação. Então ela teve a tarefa de me crucificar, mas com um espasmo que se o Senhor não tivesse me apoiado em seus braços, eu certamente teria morrido de dor. Depois disso, o abençoado Jesus acrescentou, filha, é necessário pelo menos que às vezes você sofra essas dores, e se não fosse assim, ai do mundo, o que aconteceria sem isso? Então orei por várias pessoas e me vi em mim mesma. 6 de fevereiro de 1901. A perfeita complacência de Jesus é encontrar-se na alma. 10 de fevereiro de 1901, a obediência mantém a visão mais longa e o amor próprio não consegue dar um passo sem tropeçar. 17 de fevereiro de 1901, o homem vem de Deus e deve retornar a Deus. 8 de março de 1901, Jesus diz a ela que a cruz o fez conhecido como Deus e explica a cruz da dor e do amor. 19 de março de 1901, explica a maneira de sofrer. 22 de março de 1901, ele vê Roma e vê grandes pecados. Jesus quer punir e Luísa se opõe. 30 de março de 1901, Jesus fala da vontade divina e da perseverança. 31 de março de 1901, inconstância e volatilidade. Minha filha, para mim, o que você quer? Bem, eu vim te alegrar, vamos ficar juntos, mas vamos ficar calados. E ele me disse em silêncio, depois de ficar em silêncio, quanta inconstância, quanta inconstância. Enquanto eles gritavam hoje, Hosana, proclamando-me por ser seu rei, outro dia eles gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Minha filha, o que mais me dói é essa inconstância, porque este é um sinal de que a verdade não se apossou dessas almas e também em questões religiosas. Pode ser que a alma encontre satisfação, conforto e interesse, ou porque está nessa parte e amanhã essas coisas podem falhar e podem ser encontradas no meio de outras partes. E aqui elas são enganadas pela religião e sem tristeza elas se voltam para as seitas. Porque quando a verdadeira luz da verdade entra na alma e toma posse do coração, a alma não está sujeita a essa inconstância, pelo contrário, sacrifica tudo por si mesma e se faz senhora de si mesma e com uma alma invencível despreza tudo o que mais não pertence à verdade. Então, assim, a gente tem que parar para meditar, para refletir. Eu não vou fazer isso agora, mas é para vocês terem uma noção, né, do que vem aí pela frente aí.
5 de abril de 1901. É perdoado o cumprimento da mãe Jesus. É perdoado o cumprimento da mãe. É perdoado o cumprimento da mãe de Jesus no Calvário. Na crucificação, ele vê em Jesus, ela vê em Jesus todas as gerações. Tá meio confuso aqui, mas quando chegar a hora de eu falar sobre esse assunto, eu arrumo, né? Quando for para eu refletir o trecho, que eu vou refletir trecho por trecho em breve, um dia logo Deus permitir, né? Depois que eu terminar os 36 volumes, que a prioridade minha é os 36 volumes. 7 de abril de 1901. Ele vê a ressurreição de Jesus, ela vê a ressurreição de Jesus e fala de obediência. 9 de abril de 1901. Se o fervor e a virtude não estão bem enraizados na humanidade de Jesus, nas tribulações e nos ferimentos, eles imediatamente secam. 19 de abril de 1901. Lamento pela privação. Jesus a conforta e explica algo sobre a graça. 21 de abril de 1901. A necessidade de punições para não tornar o homem mais corrupto. 22 de abril de 1901, ensinamento sobre a imitação de sua vida. 13 de junho de 1901, a cruz e as tribulações são o pão da bem-aventurança eterna. 18 de junho de 1901, Jesus exige sua glória de todas as partículas de nosso ser, do estado de união passamos à consumação. Então, Jesus, ele quer que a gente, né, receba, entre no sétima morada, né, através do dom da divina vontade. 30 de junho de 1901. Sinais para saber se a alma tem graça. Aí tem os sinais. Aí eu não vou ler porque a gente vai ter que parar tudo, tá, gente? 5 de julho de 1901. Jesus é o começo, meio e fim de todos os desejos. 16 de julho de 1901. O princípio do mal no homem, distância entre o amor de Jesus e o amor humano. Para entrar no céu, a alma deve ser transformada em Jesus. 20 de julho de 1901. Como a voz da alma é doce para Jesus. 23 de julho de 1901. Jesus fala de sua vontade e de caridade. 27 de julho de 1901. Dúvidas do confessor e resposta de Jesus. Então, o confessor faz perguntas e ele responde. 30 de julho de 1901. Visão do mundo e como a maioria é cega. 3 de agosto de 1901. A alma que possui graça exerce poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre Deus. Nossa. 5 de agosto de 1901. Como mortificações são os olhos da alma. Minha filha, como os olhos são a visão do corpo, assim a mortificação é a visão da alma, para que se possa dizer que a mortificação são os olhos da alma. 6 de agosto de 1901. O amor dos abençoados é a propriedade divina, mas o amor dos viajantes é como propriedade de que Jesus está no ato de adquiri-los. 21 de agosto de 1901. A Mãe Celestial ensina a ela o segredo da felicidade. Aí Nossa Senhora disse: minha filha, chega perto de mim e você encontrará o caminho a Jesus. De fato, quero lhe ensinar o segredo de como você pode sempre estar com Jesus e como viver sempre feliz, mesmo nesta terra. Isto é, para fixar em seu interior que apenas Jesus e você estão no mundo e mais ninguém. A quem somente você deve agradar e amar somente por ele, esperando ser amado em troca e satisfeito em tudo. Dessa forma, você e Jesus não causarão mais uma impressão em você. Se você estiver cercado de desprezo ou louvor, parentes ou estranhos, amigos ou inimigos, somente Jesus será todo o seu contentamento e somente Jesus será suficiente para todos. Minha filha, desde que tudo que existe aqui não desapareça da alma, não se pode encontrar um contentamento verdadeiro e perpétuo. Então a gente tem que perder o amor por qualquer coisa mundana, qualquer coisa, e ter a nossa felicidade somente em Jesus. Tô caminhando para isso. Em nome de Jesus, tô indo. Tô chegando nessa. Tô chegando, Jesus. 2 de setembro de 1901. Jesus fala da igreja e da sociedade atual. Hoje de manhã, meu adorável Jesus se viu unido ao Santo Padre e parecia lhe dizer: as coisas até agora sofridas não passam de tudo o que passei desde o início da minha paixão, até ser condenado à morte. Meu filho, tudo o que você precisa fazer é levar a cruz ao Calvário. Minha igreja parece estar morrendo, especialmente no que diz respeito às condições sociais, que aguardam ansiosamente o grito de morte. Mas coragem, meu filho, falando para o Santo Padre. Depois de chegar à montanha,
Ao subir a cruz, todos tremerão, e a igreja apresentará a aparência de uma mulher moribunda e recuperará todo o seu vigor. A única cruz são os seus meios. Assim como a cruz era o único meio de preencher o vazio que o pecado havia feito e de unir o abismo de distância infinita que existia entre Deus e o homem, também neste momento somente a cruz levantará a testa da minha igreja corajosa e resplandecente para confundir e dissipar os inimigos. É o sofrimento, né? É o sofrimento que vai fazer a igreja, né, sobressair de tudo, né, viva, resgatada, transformada novamente. Tendo dito isso, ele desapareceu e depois de um tempo meu amado Jesus retornou todo aflito, retomando seu ditado. Minha filha, que pena da sociedade atual. Eles são meus membros e não posso deixar de amá-los. Acontece comigo como aquele que tinha um braço, uma mão infectada e ferida. Odeio ela, talvez a abomino. Ah, ainda não. Na verdade, ela esbanja todo o cuidado. Quem sabe quanto gasta para ser curada. E esse membro infectado faz com que ela machuque todo o corpo e mantenha-o oprimido, aflito, até que chegue à intenção de se ver curado. Esta é a minha condição. Vejo meus membros infectados, atormentados e sinto dor e tristeza, e por isso me sinto mais atraído por amá-los. Oh, quão diferente é meu amor comparado com o das criaturas. Sou forçado a amá-los, porque são meus, mas eles não me amam como eles mesmos, e se me amam para o seu próprio bem. Depois disso, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Tá vendo, gente? Se a gente ama Jesus, a gente ama pro nosso próprio bem, pela nossa salvação. É ridículo. A gente tem que amar Jesus sofrendo, mostrando para ele que a gente ama ele, entendeu? E que a gente tem que se sacrificar. Entendeu? A gente tem que se sacrificar e não amar a Deus pra gente ficar bem. Ah, não dá. A gente tem que mudar de vida, não tem jeito. 4 de setembro de 1901. Ardores do coração de Jesus pela glória da divina majestade e pelo bem das almas. 5 de setembro de 1901. O verdadeiro amor compensa tudo. – 9 de setembro de 1901. Eficácia das intenções. Minha filha, quando você sofre meus próprios espinhos, você me levanta. E pois eu me sinto livre dessas dores. Quando você se humilha e se acredita indigna de sofrer, protege os pecados de orgulho que são cometidos no mundo. Quando você se humilha e se acredita indigna de sofrer, protege os pecados do orgulho que são cometidos no mundo. E acrescentei: ah, Senhor, quantas gotas você derramou, quantos espinhos sofreu, quantas feridas, tanta glória eu pretendo dar a você. Por quanta glória todas as criaturas deveriam lhe dar se não houvesse o pecado do orgulho. Muito obrigado, peço que todas as criaturas façam com que esse pecado seja destruído. Enquanto dizia isso, vi que Jesus entendeu o mundo inteiro em mim. Como uma máquina contém objetos em si, todas as criaturas se moveram nele. Se estendeu, acho. E Jesus se aproximou delas e parecia que Jesus tinha a glória de minha intenção e as criaturas retornaram a ele para receber o bem que eu havia impetrado por elas. É o dom da divina vontade, né? O dom de rezar universalmente. Fiquei espantada e ele viu meu espanto e disse: tudo isso parece surpreendente para você, não é? E, no entanto, o que você faz parece não ser nada, mas não é. Quão bem você poderia fazer com replicar essa intenção e não fazê-la? Né? Então aí a gente vai estudar muito sobre essa forma de oração, né? Oração feita universalmente pelo dom da divina vontade, você rezando e alcançando os bens, né, que você entrega, né, oferece a Deus e alcança bens para todas as pessoas. 10 de setembro de 1901, a combinação de nossas ações com Jesus continua sua vida na Terra. É muito importante essa parte de combinar as ações, que é o modo que a gente vai orar universalmente. 14 de setembro de 1901. O começo e o fim de nossas ações devem ser o amor de Deus. 15 de setembro de 1901. Fugindo da cruz, a pessoa permanece no escuro. 2 de outubro de 1901. Jesus a leva ao céu. Os anjos pedem que mostre-a a todas as pessoas. Ela nada em Deus e tenta entender o interior divino. Então ela vai para o céu, muito bom. Os anjos querem mostrar para todos os bem-aventurados a Luísa. 3 de outubro de 1901. Luísa se oferece de uma maneira especial. Não é um grande obstáculo à união com Deus com a vontade humana. Não é um grande obstáculo à união de Deus com a vontade humana. Então ela vai explicar que é possível,
Não é uma coisa absurda, louca, é real, né? E que Deus pode fazer isso, né? Unir a sua vontade divina com a vontade humana. 8 de outubro de 1901. Quando a alma trabalha em conjunto com Jesus, seus atos têm os mesmos efeitos que a obra divina, o valor da intenção. Minha filha, quando a alma a usa como meio de trabalhar da minha humanidade, também foi um pensamento, uma respiração, um ato comum. Eles são como muitas joias que saem da minha humanidade e se apresentam diante da divindade. E desde que eles saem através da minha humanidade, eles têm os mesmos efeitos que o meu trabalho quando eu estava na terra. É os atos, né? A filha, o trabalho da criatura está vazio, mesmo que seja um ótimo trabalho. Mas é a minha união e o simples objetivo de me agradar que preenche. E como o meu trabalho, mesmo que seja uma respiração, excede de maneira infinita todas as obras das criaturas juntas, eis a causa que o torna tão grande. E então você sabe que quem usa a si mesmo como um meio da minha humanidade para trabalhar suas ações, passa a se nutrir com os frutos da minha própria humanidade e a se alimentar da minha própria comida. Além disso, não é boa intenção que torna o homem santo e o mal que o torna perverso. Nem sempre fazem coisas diferentes, mas com as mesmas ações, uma é santificada e a outra é pervertida. 11 de outubro de 1901. O silêncio de Jesus, o alimento mais necessário é a paz. 14 de outubro de 1901. Jesus se mostra como um lampejo e a faz entender algo dos atributos divinos. 21 de outubro de 1901. A intenção correta. Tudo o que não é feito para Deus é perdido como poeira por um vento forte. Minha filha, quando a alma faz tudo por mim, tudo permanece dentro deste círculo. Nada sai, mesmo que seja um suspiro, um batimento cardíaco, qualquer movimento, tudo entra em mim e em mim tudo permanece numerado. E eu, em recompensa, os derramo na alma, mas tudo redobrado pela graça, de modo que a alma, mais uma vez, despejando-as em mim e eu nela, vem adquirir uma surpreendente capital da graça, e tudo isso é meu prazer, ou seja, dar à criatura o que ela me deu como se fosse dele, sempre acrescentando o meu. E quem com sua ingratidão me impede de dar o que eu quero, impede minhas inocentes delícias. Quem então não trabalha para mim, sai do meu círculo, perdido como a poeira de um vento impetuoso. 25 de outubro de 1901. A privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. Isso é muito importante, é o que a gente está passando de ficar sem Eucaristia nesse período de pandemia, né? A gente vai valorizar depois que a gente perde. A privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. 22 de novembro de 1901. O ego carrega a marca de todas as ruínas. Sem o ego, tudo é segurança. 27 de dezembro de 1901. Jesus, administrador da Santíssima Trindade, dividido entre pessoas. 29 de dezembro de 1901. São necessárias tribulações para os que vivem na sombra de Jesus. 6 de janeiro de 1902. Efeitos portentosos de unir nossa vida à de Jesus. 2 palavras sobre a morte. 11 de janeiro de 1902. O amor, para ser perfeito, deve ser triplo. Fala sobre o divórcio. 22 de janeiro de 1902. A cegueira dos homens. Fala sobre o divórcio. Contradições são pérolas preciosas. 14 de janeiro de 1902. Não somos dignos de Jesus, senão nos esvaziamos de tudo. Qual é a verdadeira exaltação? 25 de janeiro de 1901. A febre do amor faz a alma voar em direção ao céu. Reprovações de Jesus. 26 de janeiro de 1902. A Rainha Mãe permanece enriquecida pelas 3 prerrogativas da Santíssima Trindade. 3 de fevereiro de 1902. Ela oferece sua vida para não confirmar a lei do divórcio. 8 de fevereiro de 1902. Significados da paixão de Jesus. 9 de fevereiro de 1902. Jesus se coloca à disposição da alma e Luísa pede o milagre de não ter o divórcio confirmado. 17 de fevereiro de 1902. Explica o que é a morte. 19 de fevereiro de 1902. A alma é como uma tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Lindo. 21 de fevereiro de 1902. Jesus derrama sua amargura e depois descansa silenciosamente em seu coração. A palavra de Jesus é simples, tanto que pode ser entendida pelos eruditos e pelos mais ignorantes.
24 de fevereiro de 1902, a rainha mãe conta a ela sobre suas dores, continua falando sobre divórcio. 2 de março de 1902, efeitos da fé. Minha filha, quem se nutre com fé adquire vida divina, e ao adquirir vida divina destrói o humano, isto é, destrói os germes que produziram a culpa original. Recupera a natureza perfeita que saiu de minhas mãos, semelhante a mim, e com isso supera a natureza angelical na nobreza. 3 de março de 1902, são necessárias punições. 5 de março de 1902, o mau exemplo dos líderes. 6 de março de 1902, Jesus é despojado de todo o principado, todo o regime, de toda a soberania. 7 de março de 1902, a alma, diante da presença divina, adquire em si mesma e copia os caminhos da obra divina. 10 de março de 1902, a pena do amor é mais terrível que o inferno. 12 de março de 1902, ameaças de punição. 16 de março de 1902, não se deve procurar o conforto, a estima e o prazer adequados dos outros, mas o único prazer de Deus. Então, a gente só tem que achar o prazer de Deus. 18 de março de 1902, a ansiedade faz Jesus sofrer. 19 de março de 1902, as criaturas se corromperam, Jesus não quer ter compaixão delas. 23 de março de 1902, o apoio à verdadeira santidade é o conhecimento de si mesmo. 27 de março de 1902, ensinamento de Jesus sobre justiça. 30 de março de 1902, ela vê a ressurreição. Luísa se veste à luz da humanidade ressuscitada de Jesus. 4 de abril de 1902, ao destruir os bens morais, os bens físicos e temporais também são destruídos. 16 de abril de 1902, maneira de suprimir as paixões. 25 de abril de 1902, a cruz é um sacramento. 29 de abril de 1902, todo aquele que quer tudo de Deus deve se entregar a Ele. Você quer tudo de Deus? Então se entregue inteiramente a Ele. 16 de maio de 1902, dois estados sublimes. 22 de maio de 1902, a Santíssima Virgem incita Jesus a fazer Luísa sofrer. A mamãe gosta de sofrer. 2 de junho de 1902, o trono de Jesus é composto de virtudes. A alma que possui as virtudes o faz reinar em seu coração. 15 de junho de 1902, o amor não é um atributo de Deus, mas é sua própria natureza. A alma que realmente ama Jesus não pode ser perdida. A mortificação, 17 de junho de 1902, a mortificação produz glória. 29 de junho de 1902, Jesus fala da França. 1 de julho de 1902, as vítimas reais devem se expor às dores de Jesus, maquinações contra a igreja e contra o Papa. 3 de julho de 1902, Jesus lhe conta sobre sua vida eucarística. 7 de julho de 1902, a humilhação com Cristo faz com que a exaltação com Cristo comece. 28 de julho de 1902, efeitos da oração contínua. 31 de julho de 1902, a verdadeira caridade deve ser desinteressada. 2 de agosto de 1902, Jesus, ao longo de sua vida, fez tudo por todos em geral e por cada pessoa distintamente, tudo o que todos são obrigados a fazer em relação a Deus. 10 de agosto de 1902, privações, queixas e necessidades de punição. 3 de setembro de 1902, Jesus diz: tudo o que você merece na vida, eu cedi a todas as criaturas, de maneira especial e superabundante para as vítimas do meu amor. 4 de setembro de 1902, o confessor pede que Jesus não a deixe morrer. 5 de setembro de 1902, Jesus, os anjos, os santos, a estimulam a ir embora com eles. O confessor se opõe. 10 de setembro de 1902, as prerrogativas do amor. 22 de outubro de 1902, ameaças à Itália. 30 de outubro de 1902, Jesus Cristo veio reunir Deus e o homem novamente. 1 de novembro de 1902, a verdadeira seriedade é encontrada na religião, e a verdadeira religião consiste em olhar para o próximo em Deus e Deus no próximo. 5 de novembro de 1902, ela vê uma árvore no coração de Jesus e ele explica o seu significado. 9 de novembro de 1902, diferenças entre a obra de Jesus e a obra do homem. 16 de novembro de 1902, a palavra de Deus é alegria.
17 de novembro de 1902, impossibilidade de perder a consciência. 21 de novembro de 1902, Jesus usa a natureza de Luísa para continuar o curso de seus sofrimentos nela. 22 de novembro de 1902, o perigo de morrer passa, a obediência é oposta. 30 de novembro de 1902, medo de que seu estado fosse obra do diabo. Jesus ensina a ela como saber quando o diabo está. Daí vamos ver aqui que ele fala: minha filha, eu sou o sol que enche o mundo de luz. E indo para a alma, reproduz na referida alma um outro sol, de modo que pelos raios de luz eles se lançam continuamente. Agora, no meio desses dois sóis, nuvens são reproduzidas, que são mortificações, humilhações, oposição, sofrimento e outras. Se estes são realmente sóis, têm tanta força que com seus disparos continuamente triunfam sobre essas nuvens e as convertem em luz. Se então são sóis aparentes e falsos, essas nuvens que se reproduzem no meio têm força para converter esses sóis em trevas. Este é o sinal mais certo para saber se eu sou o diabo, né? Se é eu ou o diabo. E depois que uma pessoa recebe esse sinal, ele pode colocar sua vida para confessar a verdade de que é luz e não escuridão. Né? Que as coisas as dúvidas, das tentações, né? Que vêm na mente da pessoa, né? A oposição, as humilhações, a oposição que ela sofre das pessoas, o sofrimento que ela recebe, as tentações, as dores, tudo que vem, né? Essa pessoa, ela utiliza para transformar em sóis. Triunfa, né? Pela fé, né? Sobre os sóis. Então, assim, uma pessoa que está no caminho de Jesus, que está vivendo essa divina vontade, que busca de todo o coração, começa a rezar, as coisas que acontecem com ela, todas essas situações que estão acontecendo comigo, por exemplo, que eu tenho dúvidas, que eu tenho pensamentos negativos, né, são oposições, são sofrimentos, né, situações de humilhação que eu passo também contínuas, né, situações com as pessoas, às vezes acontece, tudo isso eu fico sofrendo, né, mas eu aceito sofrer, aceito passar por isso, né? E essas coisas produzem em mim essa luz, converte em luz, né? E aí essa ação dá para você saber se é luz ou se essa ação é das trevas, porque como você pode descobrir que é do diabo, né? Que vai agir dentro de você? Qual é o sinal mais certo para saber se essas coisas são do diabo ou não? É quando você utiliza essas coisas para permanecer fiel, né? Esses sofrimentos você oferta tudo para Jesus, né? Esses sofrimentos, essa luta que você está sofrendo, essas oposições, tudo isso te faz ir em direção a Jesus, abandonar-se em Jesus, né? Se sentir dependente de Jesus, e essa luz brilha na sua vida, né? Para tirar esses medos. Aí, no começo ela falou: estava me encontrando com medos, dúvidas, agitações de que tudo era obra do diabo. Aí Jesus fala para ela: eu sou o sol que enche o mundo de luz. Indo para a alma, reproduz na referida alma um outro sol, de modo que pelos raios de luz eles se lançam continuamente. Agora, no meio desses dois sóis, nuvens são reproduzidas, né, que são mortificações, que são o medo, as dúvidas, agitações que a gente sente, humilhações, oposição, sofrimentos e outros. Se são estes realmente sóis, né, de mortificação, eles têm força, né, e com seus disparos continuamente triunfam sobre essas nuvens e as convertem em luz. Se então são sóis aparentes e falsos, né, são sóis aparentes e falsos, são coisas produzidas pela mente da pessoa, né, pelo demônio mesmo, que daí produz na pessoa coisas falsas, medos falsos, que não tem sentido nenhum. Essas nuvens que se reproduzem no meio têm força para converter esses sóis em trevas. Né? Então, por exemplo, você está com medo eu tenho medo de não estar fazendo certo. Estou aqui fazendo tudo para Jesus. Aí uma pessoa manda uma mensagem para mim falando que eu posso fazer alguma coisa errada porque eu fiz um comentário estranho, né, no meu vídeo e tal. E aí aquilo me humilha, aquilo me causa um medo, um receio. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada e tal? E essas mortificações, se eu, né, pegar isso e eu ir na intenção do meu coração, e eu refletir, né, na verdade que eu fiz aquilo, né, por amor a Jesus, agradando a Jesus, né, com a intenção de agradar a Ele, né, essa intenção pura, aí se torna sol. E aí eu vejo que é Deus que permitiu essa dúvida para eu iluminar a minha vida. Agora, se eu pego essa informação
E aí eu falo assim, Jesus, eu não sei de nada, então eu vou desistir, eu vou parar, as pessoas não acreditam, as pessoas, né, não levam em consideração, não sei nada mesmo, né, eu tô dando a impressão errada, aí eu posso alimentar coisas falsas na minha mente, que aí eu posso me destruir por causa disso e viram trevas. Então é isso que Jesus quer mais ou menos entender. Eu tô tentando explicar da forma mais simples possível, conforme eu entendi. Atrapalhar não, pode fazer, pode falar, tá? Isso aí. 3 de dezembro de 1902. Interrupções na obediência. Jesus a anima. 4 de dezembro de 1902. Jesus mostra as razões de sua obra. 5 de dezembro de 1902. Ele vê uma mulher que lamenta o status dos povos e pede que ela não se retire do estado de vítima. 7 de dezembro de 1902. A França e a Itália não reconhecem mais Jesus, que a impede de ser vítima, mas ela não aceita e luta para que a lei do divórcio não seja aceita. 8 de dezembro de 1902. O confessor usa o poder da igreja para manter Jesus crucificado em Luísa e crucificá-la juntos para impedir a lei do divórcio. 9 de dezembro de 1902. Luísa está junto com Jesus Cristo, como se tivesse sido pregada a ele. Eles falam sobre o divórcio. 15 de dezembro de 1902, continuava pregada com Jesus. O homem está prestes a ser esmagado pelo peso da justiça divina. 17 de dezembro de 1902, para ser vítima é necessária a união permanente com Jesus. 18 de dezembro de 1902, Jesus a leva novamente a sofrer com ele para ganhar quem quer o divórcio. 18 de dezembro de 1902. Não degrade a confissão abaixo da própria justiça humana. 19 de dezembro de 1902. Faço como um bom pai, que quando um filho é obrigado a satisfazer algo e não o faz, já que não vê disposto a satisfazê-lo, tem pena dele e esconde a dor que sente com ele. 22 de dezembro de 1902. Não tem título? 23 de dezembro de 1902. Quanto mais você se unir às minhas intenções, não apenas às fraquezas morais, mas também às físicas, você sentirá menos. 24 de dezembro de 1902. Efeitos do sofrimento, o valor do orgulho. Minha filha, há quem acredita em algo diante de mim e diante dos homens, e quem não acredita em nada. Primeiro, diante de mim, porque se ele faz algo, não acredita em fazê-lo porque pode fazê-lo. Mantém a força e a capacidade, mas o faz porque recebe de Deus a graça, as ajudas e as luzes. Portanto, pode-se dizer que o faz em virtude do poder divino, e aqueles que detêm o poder divino, com eles já valem tudo. Segundo, diante dos homens, essa ação em virtude do poder divino faz com que tudo opere de maneira diferente e não passa nada além de luz do poder divino que ela contém em si mesma. Mas para que os mais pervertidos, sem querer sentir a força dessa luz, se submetam aos seus desejos, e eis que mesmo diante dos homens vale tudo. Pelo contrário, quem não crê em alguma coisa, além de nada valer, mas também é abominável em minha presença, e os modos ostensivos e distintos que eles mantêm, acreditando em algo, zombando dos outros, os mantendo marcados como sujeitos de escárnio e perseguição. 26 de dezembro de 1902. Calúnias, perseguições e contrastes servem para justificar o homem. 30 de dezembro de 1902. O Senhor mostra terremotos, destruição de cidades e fala de sua vontade. 31 de dezembro de 1902. Jesus o ama tanto que ele a ama tanto quanto a si mesmo, embora às vezes ele não possa vê-la tão doente. Explicações. 5 de janeiro de 1903. É necessário ter liberdade para conhecer os bons e os maus. 7 de janeiro de 1903. Ela pede a Jesus que esclareça seu estado e ele a ilumina. 9 de janeiro de 1903. Tudo está escrito no coração daqueles que acreditam, esperam e amam. 10 de janeiro de 1903. As palavras que mais consolam a doce mãe são Dominus tecum, o Senhor é contigo. 11 de janeiro de 1903. Ela vê o Monsenhor lutando pela religião. 13 de janeiro de 1903. Ela vê a Santíssima Trindade, emoções de adulações. 19 de janeiro de 1903. As almas, sem encontrar satisfação própria, voltam aos mesmos erros.
31 de janeiro de 1903, efeitos da coroa de espinhos de Jesus. 1º de fevereiro de 1903, a Rainha Mãe a leva de volta. Uma igreja protestante abre em Corato. 9 de fevereiro de 1903, os bens da Igreja Católica e os males dos protestantes. 10 de fevereiro de 1903, o que fará a justiça se for vista como livre, sem que ninguém a contenha? 11 de fevereiro de 1903, faça o que puder para defender a Igreja. 22 de fevereiro de 1903, o pecado é veneno e a dor é o veneno. 23 de fevereiro de 1903, eles não querem Nosso Senhor como líder, a Igreja será sempre Igreja. 5 de março de 1903, Jesus mostra a si mesmo que carrega um feixe de cruzes nos braços e diz a ela que são as cruzes da desilusão que estão prontas para cada um. É muito interessante esse trecho. 6 de março de 1903, Jesus a leva para ver o mundo e diz: eis o homem. 9 de março de 1903, Jesus fala de humildade e correspondência. 12 de março de 1903, Lamentações, Jesus fala de sua vida e da Eucaristia. 17 de março de 1903, filha, certas tempestades são boas, de fato, sou eu quem as move, mas com o objetivo de encontrar almas em posse de uma paz estável e verdadeira. 18 de março de 1903, Jesus diz que quem faz sua vontade escolhe o excelente. Deo gracias fiat. Então, terminamos aqui o resumo do volume 4. O volume 5 é bem pequenininho, aí vai ser mais rápido, mas a gente faz outro dia. Deus abençoe, estivemos reunidos. Continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.